Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os testes lógicos, né, testes condicionais e laços de repetição. Em muitas linguagens, né, isso é muito comum em várias linguagens, a questão do teste lógico do if-else. Né. Eu tenho que ficar atento no R para algumas características da própria linguagem, por ser vetorizado. Né. Então vamos por partes. Né. Então vou criar primeiro um vetor, que são valores, né, values, né, de 1 a 10. Eu vou fazer um teste lógico if aqui. Então, lendo esse código, né, lembra que isso aqui não é Python, né? A tabulação não faz isso aqui, está dentro desse bloco. Então ele vai executar, se teu if não tiver abrir e fechar as chaves, ele vai executar apenas uma instrução. Tá? Então, olhando para esse código aqui, poderia pensar, se for menor ou igual a 5, ele vai imprimir esses valores. Né? E ele vai imprimir isso aqui toda vez que terminou o if. Né? Então, bora rodar isso aqui. Para vocês verem que isso aqui não vai ter o resultado esperado. Ele imprimiu tudo. Né? Primeiro que ele imprimiu o 1, né? Ele tem um paste aqui, né? Values, depois uma mensagem. Ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, imprimiu todo mundo. Por quê? Né? Vamos tentar entender. Quando ele faz a comparação, ele está fazendo a comparação, ele está dando a mensagem. Olha. O if que vocês estão tentando comparar, ele tem mais de um tamanho maior que 1. E só o primeiro elemento vai ser utilizado. Então ele faz a comparação com o primeiro elemento do values. Vamos lembrar que o values, o primeiro elemento é 1. Ele verifica, é menor ou igual a 5, aí ele imprime o que vem, um paste values com isso aqui. Se eu der um paste do values com isso aqui, vou rodar isso aqui, se eu jogar isso aqui, ele vai imprimir tudo isso, porque o values, ele está com tudo isso aqui, o paste ele explode isso aqui para a mesma quantidade de elementos do values e ele gera um vetor de caractere de mesmo tamanho. Né? Então não é bem isso que você quer. Para o if funcionar, você teria que fazer isso aqui, colocar entre chaves, né? E rodar isso aqui. Né? Ele vai verificar apenas o primeiro valor e depois executar isso aqui, já que o values apenas da primeira posição. Nós vamos ver daqui a pouco como que funcionaria isso com o for. Né? Um if else, como funcionaria? Eu tenho a variável 1, vale 1, vale 2, né? Que está com valor 10, 10 e 5. Então, analisando esse bloco aqui, o que eu teria? Se o valor 1 for maior que o valor 2, imprime, que é maior. Caso contrário, se o valor 1 for menor que o valor 2, imprime que é menor. Caso contrário, imprime que são iguais. Né? Como o valor 1 é maior que o valor 2, tem que imprimir esse aqui. Então, esse if-else é bem similar em diversas linguagens de programação. Ele imprimiu o que é maior. Então, essa é a simbologia do if-else com a linguagem de programação. Vocês só têm que estar atentos, né, na comparação se os vetores têm tamanhos iguais, porque senão só o primeiro elemento vai ser utilizado. Vamos falar um pouquinho de for, apesar de que é normal quem vem de uma linguagem orientada a objeto ou uma linguagem estruturada trabalhar muito com for, né, e esquecer do poder da vetorização do R. Né, mas existe o for no R também. Então eu vou criar aqui, vou sobrescrever o meu values agora para o índice de 1 a 5. Né, e eu vou simplesmente pegar e usar esse for aqui, que vai imprimir esses valores, usando o índice. Né? Então, vou jogar na variável id, que vai estar dentro desse aqui, de um vetor criado de 1 a 5. E ele simplesmente vai imprimir o meu índice aqui. Lembre-se, tem que começar no 1, porque o R é indexado com base em 1. Aí ele vai simplesmente imprimir todos os 5 elementos. Eu poderia usar o for, onde eu não utilizasse o índice, né, e simplesmente jogasse uma variável temporária, 1 a 1 os elementos da minha variável values aqui. Então, como minha variável values tem um vetor de 5 posições, com 1, 2, 3, 4, 5, se eu executar isso aqui, eu pego simplesmente e imprimo os elementos 1 a 1, baseado no V. Né? Ele vai e joga 1 a 1 os elementos para essa variável temporária e executa tudo que está aqui dentro.
Como isso aqui é simplesmente para explicar a vocês as funções de laço, de repetição, estruturas de controle, né, eu estou apenas imprimindo essa informação. Outra estrutura de controle, né, outra funcionalidade é o next. Pode ser utilizado, por exemplo, dentro de um for. Né? Então, o que a gente vai utilizar no next? Tem várias linguagens isso também. Então, tem o vetor de 1 a 10, que é o vetor x. Né? Eu estou definindo aqui x de 1 a 10. E eu vou percorrer esse meu x e jogar na variável temporária i o conteúdo. Se o i for igual a 2, eu pulo essa iteração e não executo meu bloco de código abaixo. O que esse meu bloco de código embaixo faz? Simplesmente imprime o i. Então, bora rodar isso aqui. O que aconteceu aqui? Ele foi e imprimiu 1. No 2, como o i foi igual a 2, ele pulou, não imprimiu esse bloco, e ele imprimiu o resto todinho. Então, o next serve para isso, para pular uma iteração de um laço de repetição, no caso for. O que geralmente alunos que estão acostumados com linguagem de programação orientada a objeto, linguagens estruturadas, qual é o erro que eles cometem quando eles pegam uma linguagem vetorizada tipo R? Né? Se eu peço para calcular a média, por exemplo, primeira coisa que fazem é tentar utilizar o for. Existe o for na linguagem, porém ele é mais lento. Né? A trabalhar com a vetorização é mais rápido porque isso é implementado geralmente em uma linguagem de mais baixo nível, C, C++ ou Fortran, nessas funções nativas no R, que são muito mais rápidas. Então o que faz para calcular a média? Geralmente define uma variável auxiliar, soma, ele vai fazer um laço de repetição for, que vai acumular, né, todos os valores dentro da variável soma, e depois ele vai imprimir o resultado da soma dividido pela quantidade de elementos do meu vetor. Então, definiu soma 0, ele vai percorrer o vetor, meu soma, né, vai estar 15, de acordo com meus values está correto, né, foi somando todos os elementos, deu 15, e depois eu vou dar um print, né, no soma dividido por 5, que seria a minha média aritmética. Como é que eu faço média aritmética no R vetorizado? Eu simplesmente chamo a função min. Né? Uma função, tem várias funções que calculam, né, algumas as fórmulas que nós estamos interessados. E simplesmente calcula a média aritmética e tem alguns parâmetros necessários aí. Continuando, como é que eu percorro uma matriz? Às vezes é necessário, como é que eu percorro uma matriz linha e coluna com for? Para isso nós vamos criar uma matriz mat, que tem apenas 2 linhas e 5 colunas. Né? E o que eu vou fazer nessa matriz? Eu vou criar 2 fors, né? Um dentro do outro. Um para percorrer a linha, né, que vai de 1 até o número de linhas da minha matriz, e o outro para percorrer a coluna, que vai de 1 até o número de colunas. E depois, simplesmente, eu vou imprimir a combinação linha-coluna. Né? Então, eu criei a minha matriz, imprimi, e fiz meu for, imprimir aqui. Se vocês quiserem, vocês podem além disso, indicar qual é a linha e qual é a coluna. Vou quebrar isso aqui para poder. Porque é simplesmente para imprimir mais. Então, linha 1, coluna 1, o valor, linha 1, coluna 2, o valor e assim sucessivamente. Né? Vamos ainda ver mais dois laços de repetição while, né? Que é o que? Eu tenho determinado valor, enquanto essa condição for verdade, ele vai continuar imprimindo e incrementando esse valor. Então, eu comecei com o valor 2.987, né? Enquanto esse valor for menor que 4, ele imprime esse valor e incrementa 0.98. Né? Então, muito comum em diversas linguagens também. Assim como eu tenho o repeat, né, que vai ficar repetindo, né,
Meu teste lógico, a parada é dentro, né? Então ele vai executar pelo menos uma vez. Então vou criar uma variável valor 5 e eu vou imprimir esse valor e vou incrementar. Quando esse valor chegar igual a 10, eu dou um break e ele sai do laço. Começou com 5, 6, 7, 8, 9. Aí incrementou, foi para 10, entrou nesse teste lógico e deu um break e saiu do laço. O que nós vimos na aula de hoje? Como trabalhar com estruturas de controle, if, else, e diversos laços de repetição na linguagem